pessoal, um outro assunto que preocupa agora no verão, temporada, época de calor, esse calorão que a gente tem passado aí, lesões nos pés e nos tornozelos, algo que muitas vezes pode passar batido, mas a gente só percebe quando acontece, né? Por isso agora a gente fala ao vivo com o ortopedista Dr. Mário Kuhn Adames, que explica aí pra gente quais são as lesões mais comuns. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer estar conversando com a Jovem Pan mais uma vez. As lesões mais comuns do pé e tornozelo começa primeiro já pelo andar descalço e às vezes você tem queimaduras na sola do pé pelo calor, pela superfície ser quente, né? E isso causa lesões. A segunda lesão mais frequente são os entorses, que são por sobrecarga ou por instabilidade que o paciente já tem, ou por a superfície ser irregular. E a terceira são as fraturas de estresse, que são a sobrecarga quando a gente faz uma atividade além da capacidade do corpo humano para aquela atividade. Isso é uma coisa muito pessoal. Oi, doutor. Karina falando com você aqui no Jornal da Tarde. Dúvidas que ficam também com relação a quem agora aproveita aí essa época de verão e vai começar a praticar exercício físico, né? Muita gente quer aproveitar e fazer esse exercício físico na beira da praia, na areia, e talvez aí esse pé, esse tornozelo não esteja tão preparado para esse impacto, né, doutor? Exatamente. Na verdade, as pessoas elas não se preparam, né, para o verão. E aí elas querem a saúde, o corpo malhado, né, sarado, como se fala, e isso às vezes leva a alguma sobrecarga, principalmente nos pés, pela atividade excessiva e pela falta de condicionamento que essa pessoa tem para aquela atividade que ele quer fazer. Então, antes de fazer qualquer atividade física, tem que fazer um condicionamento, ou ter um professor de educação física, ou ter um conhecimento para fazer aquela atividade e respeitar a capacidade que o corpo tem para cada atividade que ele quer fazer. O calçado também faz bastante diferença, independente do terreno, se está na areia ou no asfalto, de fato faz diferença? O sapato, o tênis, vamos falar assim, ele é um amortecedor, ele é uma interface entre a pisada, o toque do pé ao solo, e isso faz com que ele absorva os impactos e as sobrecargas. E aí a gente tem que conhecer se o pé de cada um ele tem um formato que a gente chama de neutro, ou seja, ele é bem alinhado ao solo, se ele é um pouquinho virado para dentro, que a gente chama de pé supinado, ou ele é um pouquinho virado para fora, que é o famoso pé chato, né? Que ele sobrecarrega mais a borda medial. Então, cada tipo de pele vai ter uma sobrecarga em uma determinada área do pé, e isso precisa ser bem avaliado antes de eu fazer algum trabalho sob estresse ou sob impacto em cima desse pé. Inclusive, né, doutor Mário, Gabriela, quem te pergunta agora, muitas vezes as pessoas vão para a praia e querem sentir a areia, né? Querem sentir o fofinho da praia, enfim. Então, ficar descalço realmente porque quer se sentir livre. Mas então, muita gente, por isso que acaba caminhando de tênis mesmo na praia, para diminuir esse impacto, né? E aí a gente tem alguns alongamentos que podem ser feitos em casa. Por exemplo, antes de você fazer uma caminhada ou algum esporte de impacto. Exato. O caminhar de pé descalço, ele é como a gente diz, ele é um energizante, né? Ele te tira energias ruins, ele descarrega ah, ah, energia que você está sobrecarregando sobre o corpo, mas ele não protege o pé de sobrecarga. Então, e exatamente o que você falou, unir o alongamento, fazer um bom alongamento de toda a musculatura, principalmente o que a gente chama de cadeia posterior, que é atrás da perna, da coxa e da coluna, e usar um tênis, isso vai diminuir a sobrecarga sobre o pé, e daí, diminuindo a sobrecarga sobre pés, diminua a sobrecarga sobre o joelho e diminua a sobrecarga sobre o quadril. Consequentemente, eu consigo caminhar de forma melhor e não machucar a minha coluna. Então, tudo isso tem um ciclo, né? São cadeias que vão descarregando esse apoio, essa carga em cima do pé e em todo o corpo, e isso que vai causando dores no pé e em outras regiões também. Dores essas que podem causar essas lesões, e essas lesões, se não tratadas, podem resultar em algo mais grave, doutor?
Sim, a gente tem que pensar assim. Eu sempre gosto de fazer comparações. Eu sou como homem, a gente mexe com carro, então o carro a gente compra novo e a gente usa e ele vai desgastando as peças. O corpo humano também funciona mais ou menos dessa forma. Então a gente vai usando e aí a gente usa de forma errada. Há lesões no corpo. E aí, se eu faço uma atividade muito forçada no verão, já numa região que eu já tenho alguma lesão, eu vou causar uma lesão maior, ou eu posso iniciar uma lesão que pode no futuro se tornar um pouquinho mais grave. Então, entender bem o seu corpo, entender como é que é o alinhamento dos seus membros inferiores, ter noção que eu preciso ter uma interface para absorver isso, isso pode prevenir, por exemplo, eu ter uma artrose futura num quadril, por causa que eu consigo fazer um bom rolamento, ou seja, apoio do calcanhar, jogar o peso para frente sem claudicar durante a marcha, sem mancar, né, que seria a claudicação. Em relação a essas dicas, né? Porque fala muito dessas lesões no calor. Por que que no calor elas pioram, né? Tem uma explicação para isso que as pessoas devem tomar cuidados redobrados, principalmente nessa época de viagens, temporada, gente que fica muito tempo até fora de casa viajando? Isso tem uma explicação lógica, porque teoricamente no calor, você transpira mais, transpirando mais, a tua parte renal diminui a função, diminuindo a função renal, eu diminuo a metabolização da minha musculatura. Então, tudo se trabalha em cadeia. Então, se eu não tenho hidratação da minha musculatura, se eu não cuido dela, ela vai se tornar um pouquinho mais rígida. Tornando-se mais rígida, eu vou ter um bloqueio do meu movimento. Esse bloqueio de movimento vai levar a uma sobrecarga de alguma articulação. E aí eu começo a ter as lesões articulares, ou posso ter lesão muscular, ou em pacientes já mais idosos, eu posso, às vezes, ter, por causa disso, até fraturas de estresse, principalmente nas mulheres, por a parte hormonal, que também entra nesse fator, e aí eu começo a ter lesões de fraturas de metatarso no pé, de tornozelo ou até de fêmur, em pacientes que, por exemplo, que usam alguma medicação como alendronato ou residronato, que são os bifosfonados, por muito tempo. Isso pode endurecer o osso e fragilizar por falta de hidratação dele. Então, a hidratação aí, nesse ponto, é muito importante. Tá certo. Nós agradecemos o Dr. Mário Adames, que é médico ortopedista e trouxe todas essas dicas valiosas aqui pra gente, principalmente agora nessa época de calor, em que as lesões podem aumentar. Obrigada. De nada, obrigado a vocês pelo convite e fico à disposição. Valeu, até Ah, mais. até mais. Tchau, tchau.